Vamos dar continuidade então ao nosso CCR de Introdução à Filosofia aqui do Domínio Comum da Universidade Federal da Fronteira Sul. E depois daqueles encontros que tivemos, onde falamos sobre o Estatuto da Realidade, ou como podemos fazer a pergunta sobre a realidade e como a ciência vai gradativamente tomando lugar de narrativas, seja do âmbito religioso, seja do âmbito do senso comum. E chegamos então hoje nesse encontro para falarmos do Estatuto da Tecnologia, ou seja, o que é a tecnologia. E a partir de um exemplo concreto, de um caso histórico, de um avanço tecnológico que foi muito importante, que acabou levando a outros avanços no século XX, no final do século XIX, nós vamos ter então uma ideia de como a tecnologia, se alterando em seu núcleo, ela proporciona novas possibilidades no mundo da vida e como isso vai mudar a história, a sociedade, nossa compreensão do mundo e tudo mais, tá? Então, para o encontro de hoje, sobre essa questão do que é a tecnologia, nós vamos falar especificamente da química sintética, tá? E como um produto específico a partir da química sintética foi decisivo para questões de guerra, de paz, de soberania das nações e assim por diante, né? Então, eu coloquei aqui na entrada um mapa alquímico justamente porque o texto base que nós vamos ter hoje é um livro chamado Alquimia do Ar, né, do Thomas Hagen, o qual eu já vou apresentar para vocês. O mapa em si também é uma forma de tecnologia, como vamos falar um pouco antes de entrar nesse texto, né? Primeiramente, então, para esclarecer, a compreensão que nós estamos tendo de filosofia aqui, o entendimento do que é filosofia em si, passa muito pela ideia contida nesse gráfico, nessa imagem, aonde você tem ali na interseção entre ciência, tecnologia e sociedade, na nossa concepção, a filosofia vai figurar exatamente na interseção de tudo isso, né? Por quê? Porque havendo uma alteração, tanto do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da política, da moral, do enfrentamento bélico que vai alterar fronteiras, você pegar muitas das filosofias são escritas depois de grandes guerras, certo? Você tem, quando uma guerra é perdida, você tem lá um pensador tentando resolver as questões políticas e legislativo que existem. Então, grandes textos filosóficos são escritos após guerras, por exemplo, né? Você pega um dos grandes filósofos do século XX, o Ludwig Wittgenstein, ele acaba escrevendo um grande texto, Tratatus Lógico-Filosóficos, nas trincheiras da guerra, né? Onde ele era prisioneiro, por exemplo. E você vai ter outros e outros exemplos, Hobbes e muitos outros, né? Os próprios antigos, desde Platão e Aristóteles, né? Eles tinham assim dizer, motivação. Então, note que na alteração de qualquer um desses elementos, você vai ter ali no centro, então, a filosofia elaborando conceitos, entendimentos, elucidações, descrições. Então, o meu entendimento, o nosso entendimento de filosofia, é que ela vai estar nessa interseção, né, nesse interstício entre essas questões que a gente transferiu ali para três grandes exemplos, e a filosofia vai estar ali, então, orbitando e recebendo essas informações e tentando fazer sentido dessas novas questões. E ao fazer sentido, ela vai também proporcionando avanços, vai proporcionar novas possibilidades, tanto para o mundo da ciência, da tecnologia ou da sociedade. Então, é um ciclo que alimenta-se mutuamente, certo? E que, portanto, a filosofia seria esse campo do qual não é possível prescindir dessas mudanças que acontecem na sociedade. Por sociedade, entenda mudanças ambientais, mudanças políticas, mudanças organizacionais, mudanças constitucionais, certo? Por ciência, entendemos aí mudanças paradigmáticas do entendimento do universo, de tudo que nos cerca, e por tecnologia, essas possibilidades que o humano vai ter aí de interagir e de se movimentar e fazer sentido de si próprio junto à realidade, tá? Então, partindo do ponto de que a filosofia reside, né, nesse interstício das coisas, de todas as coisas, nós temos que ver, então, agora, falando especificamente de tecnologia, e aqui pegando uma ideia que a cara a filosofia da tecnologia, nós temos que entender que tecnologias são multiestáveis, tá? O que esse conceito de multiestabilidade quer nos informar basicamente? Bom, multiestabilidade
é a ideia de que uma tecnologia não tem um sentido ou um significado fixo. Muitas vezes ela nem é criada para esse significado fixo e às vezes o seu uso, o seu desdobramento de uso, melhor dizendo, vai dar a ela novas configurações que não estavam pensadas lá no início, quando ela foi desenvolvida. Né? Pegando o exemplo de qualquer tecnologia antiga, moderna ou contemporânea, você vai ver que muitas vezes ela não foi desenvolvida para o fim ao qual se destinava, né? Ou ela até opera ao fim ao qual se destinava, mas ela acaba produzindo efeitos inesperados ou não pensados a partir do seu designer, certo? O designer não tem uma compreensão do todo daquela sua invenção, daquele seu novo equipamento, o seu novo instrumento vai causar, né? O Ford, por exemplo, não imaginava que a linha de montagem fosse alterar completamente a textura do século XX na questão de produção, na questão de desenvolvimento bélico e tudo mais, né? Também as pessoas que conceberam o automóvel não imaginavam que ele teria um impacto direto na taxa de natalidade. E assim segue, né? Vários exemplos nós teríamos aqui, centenas de exemplos para passar. Então, uma tecnologia, ela não tem seu significado estável, o que nos afasta aqui nesse momento radicalmente daquelas concepções essencialistas da tecnologia, né? Aquela ideia de que há uma essência, as coisas possuem uma essência, lembra das discussões das aulas passadas, e que essa essência determina a existência, né? A tecnologia vai muito mais para uma escola existencial, nessa abordagem que estamos tomando aqui, de que esse sentido, o significado das coisas vai se dar a partir do uso ou da aplicação em que ela é tida, né? Muitas vezes você pode pegar as peças sobressalentes do automóvel e converter elas para uma incubadora de salvar vidas infantes, assim por diante, né? Você vai ter diversas possibilidades de reuso, de combinação, e você vai poder então ali criar novos artefatos, novos dispositivos que não se prestavam àquele fim e que por fim vai acabar tendo outra aplicação. Então esse é o conceito de multiestabilidade. Como assim? Vamos pegar um exemplo menos óbvio possível, né? Por exemplo, pega o exemplo de uma ponte. Como que uma ponte pode ser multiestável? Né? Uma ponte existe para ligar um terreno elevado do ponto A para o outro lado do ponto B, seja através de um rio, um braço de mar ou de um vale numa montanha, certo? Qual é a outra finalidade de uma ponte? Óbvio que quem concebe e produz uma ponte tem em si essa finalidade, mas a partir do momento que as pessoas passam a objetivamente usar esse objeto, ele pode ser utilizado para outros fins, né? Por exemplo, existem pontes que passam, inclusive, que foram criadas para esse fim de ligar o ponto A ao ponto B e perdem essa finalidade ao longo de sua existência. Pega um exemplo que agora não podemos usar mais como um exemplo atual, mas a ponte Hercílio Luz aqui na capital catarinense, por muito tempo ela não teve a sua finalidade inicial, a sua finalidade essencial, aquilo para o qual ela foi projetada sendo utilizada. Ela ficou muito mais ali como um cartão postal e só depois de vários anos de estudo e vários anos de investimento e depois de uma ampla reforma é que a ponte passou a ser utilizada novamente, está sendo agora recentemente utilizada para que as pessoas possam atravessar da ilha ao continente. Mas por muito tempo ela pairou ali como um cartão postal, né? Então, pega esse exemplo aqui da ponte que está lá em São Francisco, né, a Golden Gate, que vai ser o símbolo também do time lá, do basquetebol, né? Você tem ela sendo criada para ligar o ponto A ao ponto B. É óbvio que existe essa possibilidade, e é para isso que a ponte é utilizada. Mas não é só isso, né? Se você pegar na entrada dessa ponte, na parte ali dos pedestres, você vai ter placas como essa, que dizem mais ou menos o seguinte: conselho de crise. Caso você esteja tendo uma crise, mande um texto para, tá ali o número, e nós oferecemos suporte gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7. A esperança. E por que essa plaquinha vai estar na entrada dessa ponte, então, se o objetivo dela é ligar o ponto A ao ponto B? Que as pessoas
estão em crise quando vão de um lugar a outro? Não, porque as pessoas têm utilizado, infelizmente, a ponte como um meio, né, uma ferramenta para acabar com a própria vida, para o suicídio. Então você tem que a ponte passou a ser usada para um fim ao qual ela não foi projetada por seus engenheiros, arquitetos e assim por diante, né? Essa é uma das possibilidades de uso da ponte para mostrar que não há uma essência da ponte. Para aquele que atravessa a ponte, é uma ponte entre dois lugares. Para aquele que usa ela como fim da sua vida, a ponte é destino final, né? E existem também, infelizmente, aqueles que nas grandes cidades dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento acabam tendo na ponte, ou melhor, embaixo dela, a sua residência, o seu lugar para se proteger aí das intempéries do clima. Então a ponte passa a ser a moradia, né? Eles vivem sob a ponte. E também é evidente que nenhum engenheiro ou arquiteto projeta ou tem o design, a ideia de que a sua ponte vai ser ali a morada, vai ser ali a casa de pessoas como ele, né? Então note que esse é um outro uso que é dado para a ponte, que não estava concebida na sua ideia inicial de ligação de um ponto A ao ponto B. Pontes também podem ser usadas como emboscadas, como armadilhas, né? Podem ser utilizadas ali, convertidas a explosivos, a bombas e tudo mais. Então, é possível que na sua interação com os usuários a ponte possa ser usada para outras coisas. É por isso que nós falamos que uma tecnologia, uma filosofia que pensa numa tecnologia essencialista, ela é anacrônica, por assim dizer. Ela não olha as coisas em si, certo? Pega, por exemplo, a ponte do Brooklyn aqui também. E se você olha, ela é famosa, né, nos filmes aí da Marvel, da DC, ela já foi arrebentada várias vezes, né? Tem cenas aí do Quarteto Fantástico, Batman, tem cenas do Homem-Aranha. Essa ponte já foi destruída mais vezes do que ela poderia suportar na ficção. Mas olha que na vida real, pensou-se que essa ponte seria um alvo, evidentemente, para isolar a maior cidade ali, né? Para isolar Manhattan. E, de fato, nesses pilares aqui que você vê, se você entrar, você vai ver que existem abrigos ali no porão desses pilares, que são abrigos para caso de um ataque nuclear ou coisa que o valha, certo? Tanto que se você entrar ali, você vai ter isso está lá de fato, né? E até um tempo isso era preenchido com alimento, com mantimentos para que as pessoas pudessem suportar ali, pela sua estrutura de pedra, um ataque nuclear e também para poder sobreviver nesse aspecto, né? Então note que apesar de estar para a ficção, né, tanto para Gotham City quanto para Metrópolis, que essa ponte seja destruída aí nesses universos de história em quadrinho, mas de fato houve a preocupação de que essa ponte seria um alvo e que as pessoas poderiam então usá-la para se abrigar também. Tá? Então isso de fato está lá. Então, acho que uma ponte não é só uma ponte, nesse caso ela é um abrigo antinuclear também, certo? Essa era a questão da multiestabilidade. Agora, passando para uma segunda questão da tecnologia que nós precisamos entender, é que nenhuma tecnologia é neutra. Tá? Tecnologias não são neutras. Por quê? Porque a partir do momento que elas são introduzidas, elas vão mudar radicalmente o mundo e de acordo com as condições de uso dos usuários à sua volta. Por exemplo, é muito comum você ter alguns adesivos de carros, né, dos Estados Unidos, sobretudo aquela corrente mais armamentista de cidadãos. É comum você ver pelas ruas pessoas andando com esses adesivos na traseira dos carros, que diz mais ou menos assim: armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Ou seja, a ideia então de que há uma neutralidade das armas, a inserção delas não causa nenhum efeito para o aumento dos índices de violência. Uma arma introduzida não vai ter efeito. E é evidente por si só que essa afirmação é falsa, certo? Pega aí num contexto de sala de aula de ensino básico, onde às vezes acontece algum ataque em massa, você tem lá uma pessoa que fisicamente não é tão forte e armada de um rifle de precisão, de um rifle de assalto, de uma K-47, um 6, consegue entrar lá e fazer várias vítimas. Por quê?
Porque a arma potencializa a sua ação, é muito óbvio, né? Pense numa floresta e pense você como pessoa, tire qualquer elemento, você sozinho, desarmado, sem nenhum tipo de ferramenta. Imagine quantas árvores você vai poder derrubar num dia, estando você sem uma ferramenta que o auxilie nessa tarefa, né? Evidente que as árvores de maior bitolagem você não vai conseguir nem fazer um arranhão, né? Capaz de você se machucar tentando fazer algum mal a elas, fazer algum tipo de alteração a elas, né? Mas agora imagine você com um machado, que é aí um dispositivo rudimentar. Talvez com algum treino você consiga derrubar 3, 4 árvores de bom porte num dia, certo? Agora imagine que a sua ferramenta foi ampliada para uma motosserra. Esse número pode aumentar para 20, 30, 50. Agora imagine que a sua ferramenta é um trator de esteira. Pode derrubar meia floresta aí de considerável tamanho num dia, certo? O mesmo é com armas. Se você pegar aquelas armas antigas, rústicas, precisava do 1800, da Guerra Civil, que você precisava carregar pelo cano, fazer todo um tempo de preparação, você mataria ali talvez uma, duas pessoas e seria facilmente abatido enquanto está recarregando. Agora imagine esses rifles modernos de assalto, disparam automaticamente, hein? 200, 300 projéteis por minuto, quantas pessoas você pode alvejar, quantas vidas você pode retirar. Então, as tecnologias não são neutras e esse é um exemplo bem radical das armas, né, ou das tecnologias que derrubam florestas. Mas isso vai operar em níveis também. Pega, por exemplo, a tecnologia da qual nós já conversamos antes, que é a mais ubíqua, a mais universal que nós temos hoje, que é o celular. É evidente que ele altera a forma como nós fazemos negócio, ele altera a forma como nos relacionamos, ele altera a forma como entendemos a realidade, altera a forma, enfim, altera a forma como entendemos a democracia, né? Ou como entendemos o mundo. Enfim, o celular também não é neutro, e suas redes sociais também não são. A partir do momento que elas são, por assim dizer, inseridas, elas acabam gerando transformações tal como motosserra, o trator de esteira ou o rifle automático, certo? Então tem que ter em mente que tecnologias não são neutras e é a partir disso que nós vamos conversar hoje então desse exemplo, tá? E para finalizar essa parte conceitual de tecnologia, só para deixar claro, eu já citei esse autor, que é o Don Hyde, que é o filósofo que acabou sendo a base bibliográfica da minha tese, pessoa que já nos visitou aqui, já estive com ele lá, ele já veio da palestra aqui. Então, ele criou esses conceitos de relações humano-tecnologia, porque se não é possível dizer que uma tecnologia em essência, e os humanos em essência também não sabemos o que somos, porque nunca vivemos uma sociedade não tecnológica, seja ela pouco desenvolvida ou bem desenvolvida a tecnologia, ele vai levantar então 4 relações humano-tecnologias, certo? A relação de incorporação, da qual nós já falamos na aula passada, por exemplo, o microscópio, o telescópio, que amplia nossas capacidades de visão, por exemplo, né? Ou um estetoscópio, que amplia a capacidade de audição e assim por diante. As relações de alteridade, ou seja, a tecnologia como um outro, e aí quando eu tenho lá um lobo, convertido em cachorro que ouve mais do que eu, é uma tecnologia de alteridade. Quando eu uso um cavalo para potencializar a minha velocidade, minha força, é uma tecnologia de alteridade. Quando eu entro num carro, é uma tecnologia de alteridade, ou seja, o carro é um outro que agora é integrado a mim me potencializa, né? Eu andando, correndo, não sei que velocidade eu posso atingir, 15, 20, 25 km por hora. Com um carro eu posso atingir 225, né? E olha a massa do carro, o peso do carro em relação ao meu. Então, é uma tecnologia de alteridade que é um outro que eu controlo. E, por isso, num acidente automobilístico, há a questão, por exemplo, de que é muito perigoso, por exemplo, um carro invadir uma calçada com pessoas que não estão de carro, você sabe qual vai ser a consequência, né? Então, a alteridade é isso, é um outro que se acopla a mim, por assim dizer. Pense no exemplo do Tony Stark, do Homem de Ferro, né? A armadura lá do Homem de Ferro é uma tecnologia da autoridade, é o Tony Stark que o transforma num super-herói, tá? Tecnologias hermenêuticas, elas vão ser tecnologias que precisam ser lidas, né? Por exemplo, uma tabela, uma equação, uma fórmula,
símbolos matemáticos, né? São tecnologias que precisam ser lidas e interpretadas. Um termômetro, barômetro, certo? Um mapa, tá? Então, hermenêutica no sentido de que precisa de leitura e de interpretação, tá? Por exemplo, 40 graus falando temperatura, vai ter a escala Celsius, vai ter a escala Fahrenheit, e aí você tem que ter um certo treinamento para fazer essas leituras, tá? Assim como um mapa estelar e outros dessa linha, né? A própria linguagem, como nós vimos também, as palavras são para ser lidas e entendidas. Tecnologias de plano de fundo são essas tecnologias que operam, as quais eu não penso nelas imediatamente, mas que estão ali fazendo as coisas acontecerem. Por exemplo, a energia elétrica, a internet, no nosso caso aqui, os elevadores, a eletricidade, a cidade como um todo é uma tecnologia de plano de fundo, né? Pensa aí quando você vai ao toalete, ao banheiro, você tem todo um rol de tecnologias ali historicamente produzidas, desenvolvidas, socialmente contextualizadas, e você vai lá, faz as suas necessidades, né? E aperta um botão ou puxa uma cordinha e você se livra dos seus dejetos automaticamente. Obviamente que você não pensa que por trás disso existe uma cadeia, uma corrente de processos em funcionamento, por exemplo, do saneamento básico, que faz com que isso seja possível. Você só vai perceber essas tecnologias de plano de fundo quando elas falham, né? Você só percebe o quão importante é a energia elétrica no blackout, você só percebe o quão importante é um ar-condicionado quando ele estraga, certo? Então, plano de fundo é que elas estão ali e que nós não estamos pensando nela diretamente, mas elas são talvez as relações mais importantes porque elas são a própria cidade, tá? E o Wide não falou nisso porque ele escreveu isso em 1990, mas quem estuda e está desenvolvendo essa questão da filosofia e tecnologia hoje sente a necessidade dessa nova relação que são as relações cibernéticas, ou seja, quando eu incorporo uma tecnologia dentro de mim, por exemplo, um implante, um olho biônico, né, quando ela passa a se integrar ao meu organismo, tá? Que daí vem da palavra cyborg, e que é uma palavra antiga, kibernetos, lá do grego antigo, Aristóteles já usava, mas enfim, não vem o caso aqui, mas quer dizer que são tecnologias que se incorporam, certo? Mas o que nós vamos falar hoje, basicamente, nós temos que ter em mente essa população mundial crescente, tá? E que por volta de 2017 estava lá em coisa de 7,4 bilhões de humanos vivendo na Terra. E é evidente que você tem a China como o mais populoso, depois a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria e assim por diante. E essa população é crescente, né? E a gente não para pensar nisso, mas um dos maiores problemas que tem uma população crescente assim, dessa forma, é manter todas as pessoas alimentadas, certo? A falta de segurança alimentar é o que ocasionou grandes revoluções ao longo da nossa história mundial. E aqui eu tenho um texto, me permitam fazer uma leitura, que é do economista Frédéric Bastiat, que é de 1840 e que fala basicamente essa questão, quem alimenta Paris, né? Vamos ler ali. Veja, o texto é de 1840. Lembre que em 1789 Paris passava por uma revolução, a Revolução Francesa, foi ocasionada em grande parte por uma crise alimentar. Lembra lá do famoso, eles não têm pão deles, brioche, e as coisas mais, né? Então, ele vai fazer a seguinte reflexão. Ao entrar em Paris, onde eu vim fazer uma visita, eu disse para mim mesmo: aqui estão 1 milhão de seres humanos que poderiam todos morrer num pequeno período de tempo se as provisões de todo tipo deixassem de afluir nessa grande metrópole. A imaginação fica perplexa ao tentar apreciar a vasta multiplicidade de commodities que deve adentrar amanhã através das barreiras em ordem a preservar os habitantes a serem vítimas das convulsões da fome, rebelião e saques. E ainda assim todos estão dormindo nesse momento. E seus sonos tranquilos não são sequer arranhados pela hipótese de tal catástrofe, tão aterrorizadora. Por outro lado,
8 departamentos trabalharam hoje sem nenhum tipo de conexão ou entendimento mútuo para suprir Paris. Como é possível que cada dia sucessivo traga o que é necessário, nada mais, nada menos, para esse mercado gigantesco? Qual é, portanto, o poder engenhoso e secreto que governa a surpreendente regularidade de movimentos tão complicados, uma regularidade na qual todos têm uma fé implícita, embora a felicidade e vida em si estejam em jogo? Frederic Bastiat. Note que essa passagem é muito exemplificadora, porque, de fato, como falamos antes, nós não temos uma fé implícita, ou seja, está implicado, né, que a energia não vai faltar, a energia elétrica não vai faltar, está implicado que os supermercados vão estar abastecidos e tudo mais. A gente não pensa nesses processos, né? Bastiat, ele era um leitor do Adam Smith e ele vai estudar muito o texto lá, o Riqueza das Nações, e ele vai partir do pressuposto de como é possível, né, que a humanidade possa prosperar ao ponto de, como falamos, estar quase em 8 bilhões de pessoas. É possível por alguns elementos. O primeiro, que nós somos, ao contrário do que se pensa, uma espécie altamente colaborativa. Tá? Nós somos o único animal que mostra o branco dos olhos. Isso encara certo perigo, porque nós mostramos nossas intenções, né? Nenhum outro animal faz isso, reino animal. E nós temos a possibilidade de estabelecer trocas e confiar em estranhos, certo? Nenhum outro animal estabeleceria uma troca simbólica, por exemplo, trocar um pedaço de papel por 5 dias de trabalho, trocar um pedaço de papel por um prato de alimento. E nós fazemos isso. E nós confiamos em completos desconhecidos. Quando você sobe a um avião, você não sabe nada sobre a vida do piloto ou sobre o seu humor naquele dia. E você mesmo assim vai dormindo tranquilamente, se você já estiver habituado com a viagem aérea, né? Se você pega um refrigerante que vem aí numa lata que ela não é transparente, que ela não revela o que tem dentro, você não pensa por quantas mãos esse refrigerante passou por chegar até você, desde o seu processo de produção dos ingredientes, passando pela transformação dos ingredientes no processo industrial de refrigerante, até o transporte, até a pessoa que armazena, refrigera e distribui. Em algum momento desse processo, alguém poderia ter envenenado esse refrigerante. Mesmo assim, nós, não obstante, abrimos a latinha e tomamos cegamente, certo? Isso faz parte da natureza humana. E é isso que faz com que nós possamos, como se pergunta o Bastiat, ali em 1840, como é possível que 1 milhão de pessoas, que era a população à época em Paris, possa dormir tranquilamente, sendo que, para sua segurança alimentar, centenas de milhares de pessoas tiveram que ter trabalhado num tipo de harmonia, num tipo de sincronismo cego, né, invisível, sem um regente, sem um maestro, né? É claro que o Adam Smith vai dizer quem é o maestro, toda essa questão econômica, e quem é o maestro que faz com que possamos dormir tranquilo. Lá na Riqueza das Nações ele vai dizer assim, que não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que depende do nosso jantar, mas de seu interesse próprio em obter suas vantagens, ou seja, nós podemos confiar que o padeiro vai acordar de madrugada e fazer o pão, que o cervejeiro vai lá fermentar a cerveja e que o açougueiro vai abater os animais e mantê-los frescos para que a gente possa fazer o nosso jantar, porque eles também têm interesse em pagar seus boletos numa linguagem mais moderna, né? E ele sabe que se ele pisar na bola em algum momento, se ele perder a credibilidade, em última instância e em primeira instância, quem vai estar sendo prejudicado é ele, né? Sua marca. E aí você perde confiança, você perde mercado e você acaba não tendo jantar. Né? Além de não poder ajudar a prover os outros, você perde a sua possibilidade de se alimentar. Então, esse maestro, que não tem nada a ver com mão invisível é um conceito que o Adam Smith não significa nada do que as pessoas querem achar que significa, porque ele falou só 3 vezes disso, em 3 obras diferentes, com 3 significados diferentes, então não é nenhum conceito para ele, é só um recurso de linguagem. Mas esse regente, esse maestro, então, é essa capacidade que nós temos de confiar em completos desconhecidos, e é essa ideia implícita, tácita, de que eu tenho que fazer a minha parte no conjunto
para que o todo opere por mim também, né? Porque se eu não fizer a minha parte para o todo vai continuar operando e eu vou ser excluído desse processo. Então, basicamente, essa é a questão de segurança alimentar, né? Mas ela passa por alguns percalços que a gente não se perguntam, a gente não que não é da área, né? Não pensa nisso, né? A gente que não estuda agronomia, por exemplo, história da produção e desenvolvimento das tecnologias de alimento, a gente não pensa nisso, né? Mas não obstante, nossos mercados estão sempre com fartura, mesmo em época de pandemia. Não houve notícias, ou eu pelo menos não vi desde que isso começou, em 2020, de que mercados estavam sendo desabastecidos, as pessoas tendo que saquear por crise alimentar. Há diferença de preço que envolve outras questões econômicas, mas isso não vem ao caso agora, tá? Então, o que nós vamos estudar hoje é um texto do Thomas Hager, sobre o qual eu já vou falar. Mas antes, nós temos que entender que nós também somos criaturas feitas de ar, em última instância. Lembra daquela ideia do atomismo? Pois é, se for nos quebrando em pedacinho, em pedacinho, em pedacinho, nós somos feitos dos mesmos elementos que estão no ar, né? 7 elevado a 23 vezes, por exemplo, átomos estão nesse momento emprestados aqui no nosso corpo, tá? Em grande maioria oxigênio, depois carbono, hidrogênio e nitrogênio. Mas sobre o que nós vamos falar hoje é sobre o nitrogênio, certo? Então, note na composição do ar, nós temos que 78% desse ar que nos cerca é feito de nitrogênio. 20,9% oxigênio, aí vem outros gases, argônio e dióxido de carbono 0,03%. E mesmo assim, capaz de desequilibrar todo o equilíbrio ambiental que existe, né, dessa coisa da temperatura e de efeito estufa. Mas o nitrogênio está ali, né, no ar, e nós inspiramos e expiramos esse nitrogênio, e não acontece basicamente muita coisa quando nós fazemos isso, né? O nitrogênio entra, fica ali no nosso corpo e sai aquecido sem nenhum tipo de problema, né? Não vai acontecer nenhuma reação a ele ou a nós, certo? Então, esse nitrogênio é onipresente, por assim dizer, na nossa atmosfera e mesmo assim parece não ser muito útil para a questão da respiração da vida animal, mas ele é absolutamente, extremamente útil na composição dessa parede muscular, dessa parede dos tecidos das plantas, certo? Então, como eu disse, hoje nós vamos ver basicamente esse texto aqui, no meio ali, a Alquimia do Ar, que é desse escritor de Portland, no Oregon, chamado Thomas Hager, professor da mesma universidade. E esse texto é fantástico, porque lembrando daquela interseção entre sociedade, ciência e tecnologia, onde a filosofia vai residir no meio, ele vai fazer uma longa viagem histórica, procurando aí nos lugares onde as coisas aconteceram, na Bolívia, no Peru, certo? Na Europa, na Alemanha. Ele vai fazer um relato fantástico, né? Como o próprio nome do livro diz ali, a Alquimia do Ar, um gênio judeu, um barão aí, um tycoon arruinado da indústria, né? E a descoberta científica que alimentaria o mundo, mas também seria o combustível para a ascensão de Hitler. É uma história, parece improvável, mas é genial, né? E ele tem ali, eu coloquei do outro lado, um outro livro que está traduzido para o português, que é do ano passado. Esse livro é ainda de 2006, Alquimia do Ar, né? Esse livro, 10 Drugs, ou 10 Drogas, ele fala das plantas, os pós comprimidos que mudaram a história da medicina. É um livro muito bacana e esse está traduzido para o português. A Alquimia do Ar não está, e é dessa Alquimia do Ar que nós vamos basicamente ter como base, utilizando outras informações, para chegarmos a essa visualização de como a tecnologia opera alterando a história. Então, para começar o nosso relato, esse é o William Crookes, certo? Um físico britânico, físico químico britânico,
E ele foi convidado pela Cambridge University para fazer a famosa Red Lecture, que é uma leitura que eles têm o hábito de fazer lá na universidade, no começo do ano letivo, onde a figura mais proeminente é convidada para falar sobre o tema ao qual os pesquisadores deveriam prestar atenção naquele ano. Tá? E nesse ano de 1889, o Crookes vai lá e alerta para as pessoas, com uma maneira muito tranquila, mas embasado em cálculos, em dados, que se nada fosse feito, a humanidade entraria em colapso alimentício, aquela preocupação do Bastiat lá de quem alimenta Paris, porque o mundo não tinha mais potencial de alimentar o crescente número populacional com as tecnologias e com a disposição de terras e com os mesmos meios e métodos de produção que existiam. Tá? Essa era um alerta real e muito bem substanciado, certo? Por quê? Porque se você pegar até o ano de 1500, a humanidade estava estável em mais ou menos 460 milhões de habitantes no mundo. E aí com as navegações, claro que existiam mais pessoas vivendo, num primeiro plano existiam mais pessoas vivendo aqui na América do que na Europa. Mas o fato das navegações e do sistema colonialista, que acabou sequestrando pessoas lá na África, trazendo para cá imigrantes, que acabaram exterminando a grande parte dos nativos aqui, mas que gerou um outro boom populacional e que criou um comércio global que, capitaneado aí por Inglaterra, Espanha, Portugal, teria uma conexão Oriente-Ocidente, é evidente que isso abriu também novas planícies, né? Novas descobertas, e a própria descoberta do oeste dos Estados Unidos, como você vê, ele tem a imagem dos bisões que quase foram extintos, chegaram a ter um número muito reduzido e depois passaram a ser protegidos em parques. Essa descoberta desse novo mundo pega e olha, por exemplo, o tamanho só do estado do Rio Grande do Sul frente a Portugal, que foi o império que o colonizou. Né? Você vai ver que houve uma grande disponibilidade de terra. E aí vocês lembram da história, plantations, a escravidão, o comércio triangular. Então, a descoberta das Américas e a globalização promovida pelas navegações possibilitou que nós chegássemos aí a 1,6 bilhão de pessoas vivendo no ano de 1900, que é mais ou menos quando o Crookes vai fazer a sua previsão. Todavia, o mundo aí já estava esgotado, né? Não existiam mais... Nova Zelândia já estava descoberta, não existiam mais terras assim por ser descobertas. O mundo já estava mapeado, né? E não tinha mais como expandir do ponto de vista derruba a floresta e transforma isso em pastagem ou em produção agrícola. Isso não era mais possível. Então, o mundo chegou numa encruzilhada em que era preciso agora melhorar ou potencializar sua forma de produzir alimentos, e isso passava muito pela questão de fertilizar a terra, certo? E como as pessoas fertilizavam a terra? Né? Via de regra, desde relatos antigos, você vai ter, por exemplo, em Roma antiga, que se guardava lá em tonéis a urina das pessoas, né, nos bares, você guardava fezes de pessoas, de animais. Você tinha no Egito lá os columbares, que eram produção de pombos. E, via de regra, o esterco, as fezes, né, eram usadas como... O estrume era usado como um fertilizante, porque, de fato, ali há amônia, certo? E há duas formas de se extrair o nitrogênio que está presente no ar em abundância. Seja por bactérias, nessa decomposição, vai estar comum nas fezes, ou seja pela queda de raios. Isso era sabido já em 1900. E o que vocês estão vendo aqui nessa foto, olha ali a escala, tem um humano ali parado, isso é uma montanha de guano, tá? Guano peruano. Vocês sabem que ali no Pacífico, na costa do Peru, é um lugar litorâneo muito fértil, muito abundante da questão da vida selvagem, certo? Vida marítima de peixes. E aí as aves são naturalmente atraídas ali por causa das correntes, das convecções e tudo mais do clima. E ao longo dos milênios, as aves foram produzindo essas montanhas de guano, que literalmente nada mais é que fezes de pássaros, tá? E descobriu-se isso, então, a reboque da descoberta das Américas pelos europeus, e eles começaram a utilizar esse guano como principal produto de exportação. Ao passo que, por volta de 1800, Peru ia ser aí um dos países mais ricos do globo, tá? Exportando guano.
né, o Pure Peruvian, que chegava nos Estados Unidos, era muito caro e muito desejado por causa do seu alto potencial de fertilização. E o que acontece? Os peruanos, eles foram extraindo esse guano, e é evidente, quando é uma atividade exploratória, extrativista, eles acabaram gerando desequilíbrio, e essas montanhas foram sumindo, e os pássaros foram perdendo a referência, ao passo que o Peru entrou numa crise de guano e não tinha mais guano, né, para exportar. Eles tiveram que decretar lá uma cessação das exportações por um tempo, pelo caso dessa retomada dos pássaros desse ambiente, né, desse microbioma ali, para que o guano pudesse voltar a florescer. Então, um mundo que tinha descoberto o guano encontra ali uma forma de suprimir essa demanda por fertilizantes, mas notem que o Peru vai estar toda numa questão do Império Espanhol, né? Os países ali colonizados são espanhóis, então pensando na questão da Europa, notem que alguns países eles acabavam ficando alijados desse processo, tá? Mas aí o que acontece? Como disse, o guano está ali na costa do Peru, e se você olhar para um mapa que vai ser aí antes de 1879, ou basicamente antes da Guerra do Pacífico ou da Guerra do Salitre, que vai durar aí de 1879 a 1884, coisa de 5 anos. Note que a Bolívia tinha acesso ao mar, tá? Hoje a Bolívia não tem. E o Chile tinha aquela divisa ali que era uma linha reta, mais ou menos ali no começo do deserto do Atacama, porque não interessava muito, né? Ali era uma área de deserto, ali não era uma área de disputa, né? Então era mais ou menos consolidada essa fronteira no mapa artificialmente feito ali pelo Império Espanhol, tá? Mas como dissemos, o guano acabou ficando escasso, e nesse deserto, que é um dos desertos mais secos do planeta, você vai ter esse solo que ele é basicamente assim, até hoje, tá? E diziam que nesse deserto, as pessoas, sobretudo os pastores ali, os padres que passaram a colonizar essa região, os missioneiros, havia um conto popular da região de que o diabo habitava nessas terras, tá? E notem que no mapa ali você vai ver que ir do Chile, de Santiago até chegar La Paz ou até chegar ali em Lima, no Peru, era mais eficiente atravessar o deserto do Atacama, tá? Mas poucas pessoas se acorajavam por essas terras. Primeiro pela própria questão do deserto serem inóspitos, certo? E segundo pela questão dessas lendas, desses folclores de que essa era a habitação do diabo, né? E um dia um pastor alemão, não um cachorro, um pastor de origem alemã, que por coincidência era químico, ele decide atravessar esse deserto para encurtar caminho. Uma expedição, ele leva lá pessoas com ele, né, que estavam ajudando os locais, e diziam, não, mas ali mora o diabo e tudo mais. Ele falou, mas se ali mora o diabo, então sou eu mesmo a pessoa adequada para ir entender, né, esse fenômeno. E chegando no meio da sua jornada, eles tiveram que parar para acampar, montaram acampamento, e aí o nosso pastor químico alemão percebeu do que se tratava, porque eles fizeram fogueira e o chão rapidamente começou a se incendiar. E ele, por ser químico, ele pegou amostras desse solo, depois foi analisar e descobriu que isso era salitre, tá? O deserto ele é todo cheio de salitre. E o salitre, por sua vez, é uma base que pode ser utilizada tanto para produzir fertilizantes quanto para produzir explosivos. Por isso que nós temos essa guerra do Pacífico, ou guerra do salitre, porque aí esses países aqui, Peru, Bolívia e Chile, passam a disputar a questão do Atacama, né? E o Chile, então, como grande exportador de salitre, ele começa a ter muito dinheiro, ele consegue criar uma marinha bastante decente, ele consegue criar linhas de trem, um exército bem consolidado, e ele acaba, então, deflagrando essa guerra contra Peru e Bolívia, que estavam alinhados, né? Estavam aliados. Aí você tem essas oficinas, e aí para quem for ler o livro é muito interessante, ele detalha bastante essas histórias e como era o trabalho nessas oficinas. Hoje, para quem faz aquelas expedições de moto até lá e tudo mais, vai ver essas imagens, estão lá, elas são recentes e essas oficinas estão abandonadas, né? E nós já vamos ver por que o salitre foi abandonado, que é a história que nós queremos contar aqui, tá? E aí você tem
essa nova configuração, aonde você, olha aqui, você tem a mapa antigo aqui à esquerda, né? Peru, Chile e a Bolívia tendo acesso ao mar, e depois dessa guerra que vai ter fim em 1884, note que o Chile vai ampliar sua fronteira até lá acima de Tarapacá, até a região de Antofagasta. A Bolívia vai ficar ali em Oruro, não vai ter mais acesso ao mar. O Peru vai ficar, então, dividindo, fazendo divisa com o Chile, tal como é até hoje. Né? Então, até hoje lá há questões tensão entre bolivianos e chilenos e peruanos, porque o Chile acaba ganhando essa guerra e acaba ficando o grande país ou potência extrativista aí dessa riqueza que era o salitre dentro ou sob, né, a sua jurisdição ali no deserto do Atacama. Tá ok? Então nota que o salitre passou a ser a grande commodity, fertilizantes, e notem também que o Chile, por ser uma província que havia sido colonizada e por ter essas origens do Império Espanhol, também vai passar a favorecer esses países latinos do sul. E estou falando isso para vocês atenderem a situação da Alemanha à época. Tá? Então, o salitre passa a ser essa grande commodity que vai produzir tanto explosivos quanto fertilizantes. E aqui nós temos um mapa rudimentar da Alemanha após sua unificação. Né? Note que a Alemanha ela vai ser um dos últimos países a se unificar na Europa, né? A virar um Estado nacional. Você vai ter Portugal lá por primeiro, perdão, ainda no século XI. Portugal, por isso, é um dos primeiros impérios, dos primeiros países a sair para as navegações, porque já estava consolidado com uma dinastia. Isso nós vamos ver numa outra aula futura. A dinastia de Aves, ou de Avis. Depois vai ter a Espanha que se segue, e os países aí vão se consolidando. Grã-Bretanha, França, Polônia, Áustria, né? Os países vão delimitando suas fronteiras, mas note que a Alemanha e a Itália vão ficar ali por último, né? Nessa questão da unificação. Tá? E por isso mesmo, a Alemanha ela vai ficar sem um papel muito expressivo durante a moderna Alemanha. Claro que tem a questão dos banqueiros e toda a questão da Liga Hanseática, onde os estados alemães foram muito importantes, mas a Alemanha, a Germânia, enquanto nação, enquanto estado, ela vai ficar fora daquela primeira colonização, né, que foi em parte grande parte promovido pela Inglaterra, a Bélgica, pela Holanda, Portugal e pela Espanha, certo? Que vai acabar tendo colônias em quase todo o globo. A Alemanha, por sua vez, ela só vai entrar e virar um império colonial nos idos de 1884. Né? Lembrando que em 1880 houve uma nova redistribuição da África ali, dos territórios que haviam sobrado. E a Alemanha, então, vai ter uma grande extensão de terra ali no interior da África, né, em vários países. Países modernos hoje, né, não da época colonial, e vai ter algumas ilhas na Micronésia, né, Samoa e assim por diante. Mas isso vai durar só até o final da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Tá? Mas a Alemanha, é importante dizer que não teve uma ocupação efetiva desses novos territórios que ficavam no continente americano, certo? E agora nós vamos falar desse judeu, conforme está na capa do livro, que é o Fritz Haber, certo? É um Nobel de Química depois. Fritz Haber estava naquela palestra do Crookes que falava que o mundo precisava encontrar um novo método de produção, lembrando que o Crookes já fala depois das questões do salitre e do guano, e senão nós íamos entrar, a humanidade na época ia entrar em colapso alimentar. E o Fritz Haber, então, ele sai de lá obstinado a desenvolver um método para extrair nitrogênio do ar, certo? Lembrando essa abundância de nitrogênio no ar, e a partir daí ele queria sintetizar amônia, tá, ok? Ele queria produzir um nitrogênio sintético controlado em laboratório, e sua vida passa a ser radicalmente tentar encontrar isso, ou seja, encontrar a melhor liga metálica, a quantidade necessária de energia elétrica para você poder fazer essas reações e extrair então um nitrogênio em forma de amônia líquida presente na atmosfera, tá? E aí o que ele faz? Ele vai
procurar ajuda. Por quê? Porque depois lá de 10 anos de pesquisa, ele consegue desenvolver um instrumento, mais ou menos da altura de uma pilha, e de fato, depois de 24 horas de operação, usando lá a liga metálica certa, através do uso de energia elétrica, consegue extrair coisa de uma colher de amônia, ou produzir uma colher de amônia, que nada mais é do que nitrogênio, né? Em uma de suas formas e que poderia ser utilizado tanto para fertilização quanto para a produção de explosivos. Evidente que o Haber agora, um inventor desse método, precisava de escala, certo? Precisava transformar esse experimento numa indústria, né? Algo que pudesse produzir isso em profusão. E quem é que ele vai procurar? É, ele havia participado do exército e sabia das fragilidades da Alemanha nessa época, e aí ele vai se aliar com a iniciativa privada, por sorte, né? Por questão. De momento, ele vivia perto da BASF, certo? Que é a Bad Schanelin Suda Fabrik. Perdoe meu alemão, que é inexistente, mas eu tentei ler ali. Mas olha o logo da BASF, é Nós Criamos a Química. Tá? E por que a BASF havia se tornado uma empresa tão poderosa à época? Porque a BASF, como o próprio nome diz da sua empresa, o azinho ali, eles forneciam para o mundo à época um corante chamado anilina. Ou esse corante que faz o azul, mais ou menos como está ali na questão da BASF. Né? E qual é a relação da BASF com esse corante? Olha só, num outro país em grande desenvolvimento, aqui na América do Norte, os Estados Unidos, por causa do avanço ao oeste, o estilo de vida e de trabalho ali dos cowboys, dos mineiros, estava demandando um tipo especial de roupa que fosse mais resistente. E aí, lá em São Francisco, naquela mesma cidade onde eu mostrei a ponte, vai surgir um sujeito, acho que eu estou usando uma camisa, vai surgir esse sujeito aqui, Levi, tá? A gente costuma falar Levis, mas a pronúncia certa é Levi. E o Levi, o que ele era? Ele era um ferreiro a princípio. E aí ele vai inventar um método nessas roupas, onde ele vai, quem tem uma calça Levi aí, ou uma calça jeans moderna, olha que existem rebites ali perto do bolso, aquelas coisinhas de ferro, rebites perto do zíper, rebites nos bolsos. E a grande invenção do Levi foi essa, associar a questão da metalurgia à produção de roupas. E ele inventou esse clássico que é a calça jeans, tanto que se você olhar para o símbolo ali atrás da calça, são dois cavalos com cordas amarradas, a calça tentando rasgar, ela não rasga, né? Ou seja, é um símbolo de durabilidade e tudo mais. E por uma questão mercadológica, ou simplesmente de costume, note que o corante mais barato que existia, acessível para a humanidade por muito tempo, era o vermelho. Tá? O vermelho, que era extraído ora de rochas, ora de árvores, como por exemplo o pau-brasil, ora de, enfim, minérios muito abundantes, fácil acesso, de fácil oferta. Então a cor dos pobres, por assim dizer, é o vermelho. Ao passo que o azul era o corante mais difícil de encontrar na natureza, né? O azul e o púrpura. O púrpura era extraído lá de alguns caranguejos, de alguns moluscos raros da costa grega. E o azul vinha do lápis azul, vinha da Índia. Então note nas pinturas medievais, nas pinturas modernas, o azul é tão raro que ele é utilizado apenas para o manto ali de Nossa Senhora. O azul é uma cor muito específica, né? O púrpura é para a nobreza, para os papas. Tanto que se você pegar a questão da bandeira da Rússia, ela vai ter lá o azul representando a nobreza, você vai ter lá o branco representando o clero e o vermelho representando o povo. E é por isso que quando eles fizeram a Revolução Russa, eles não tiveram tempo de desenvolver uma bandeira, eles tiveram que improvisar. O que eles fizeram? Eles rasgaram o branco e o azul e ficaram só com o vermelho, né? Era uma revolução popular. Então, o fato da anilina ser barata, ser acessível e ser a cor que o Levi usou para produzir as roupas, né? Especificamente sua calça, que se tornaria um produto mais vendido, e tornaria a Levi uma das empresas mais ricas dos Estados Unidos. Por consequência, a BASF se torna uma das empresas mais ricas da Alemanha. Então, note a correlação aí entre
né? Os corantes e tudo mais. Note como as coisas não são simples, né? Então a BASF é extremamente rica e extremamente interessada nesse novo pilão da química sintética, por assim dizer, era coordenada ou dirigida por esse senhor chamado Karl Bosch, tá? Bosch é um nome muito comum na Alemanha, né? Quer dizer bosque. Conversão para português seria silva, né? De selva, de silvícola. Então não é o mesmo Bosch da empresa, né? Existem vários Bosches. Esse é o Karl Bosch da BASF. E o Bosch também era um químico. E também era interessado nessa química nascente, sintética, e também era um engenheiro muito ativo. E o Fritz Haber vai procurar justamente o Karl Bosch e mostra lá seu experimento. E o Bosch fala, eu sei como transformar isso em escala. Nós vamos usar a BASF, eu vou transformar essa sua descoberta, essa sua invenção, num produto de escala. E aí a primeira fábrica, eles criam ali em Opal, certo? A primeira instalação da BASF, e pelos anos de 1912 em diante, eles vão descobrir como sintetizar em grande escala então esse nitrogênio do ar, transformando ele em amônio. É claro que para isso eles tiveram que desenvolver uma série de coisas. Por exemplo, olha o tamanho da planta, né? Porque o tubo onde iria acontecer essa reação químico-física, onde eles iriam lá, por convecção, lá no metal com eletricidade, extrair esse nitrogênio e transformá-lo para o estado líquido, tinha que ocorrer nesses grandes tubos que teriam que aguentar muita pressão atmosférica, né? Então, tiveram vários acidentes, mas note que isso fez com que eles desenvolvessem uma metalurgia de ponta, com que eles chegassem a desenvolver, por exemplo, tubos capazes de aguentar pressões que depois foram convertidos em submarinos. Então, se você for detalhar isso, há várias e várias questões que decorrem dessa questão da produção dessas plantas, que ficaram justamente as conhecidas como plantas Haber-Bosch, tá? Porque os dois inventaram o processo, então até hoje é conhecido como planta Haber-Bosch. Aqui uma imagem da fábrica da BASF que tem o pau hoje, né, moderna. Lembrando que essa foto aqui é de uma fábrica antiga que foi destruída durante a Primeira Guerra Mundial. É sobre isso que vamos falar, tá? Por quê? Porque daí o Wilhelm III, que era ali, o imperador do Império Germânico da Alemanha, ele se empodera com essa nova descoberta. Ele vai ter agora não só fertilizante, que faz com que ele possa se fechar, não precisa mais depender da importação de salitre, né? A qual era muito pesada para ele. E aí ele vai poder potencializar a sua produção alimentícia e, por outro lado, ele vai ter um acesso muito simples para produzir explosivos. E é nisso que vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial, né? Tanto que o Haber, o Fritz Haber, ele vai ser o cara que vai inventar a questão do gás que é utilizado na Primeira Guerra, né? O gás que foi jogado pela primeira vez em tropas e que não se mostrou muito eficiente porque o vento que leva, né, não é uma arma muito controlável, tá? Mas enfim, eles começaram a querer desenvolver armas melhores por causa desse sentimento nacionalista. Eles queriam eles tinham certa necessidade de vingar todos esses séculos que a Alemanha ficou ali brigando, né, entre seus condados, principados, né, para tentar se unificar, enquanto os outros países enriqueciam aí com a prata, com a questão do colonialismo, do ouro, né, e tudo que vinha das colônias, e escravos e tudo mais. Então a ideia era mais ou menos essa, né, era para rememorar de novo o Tony Stark. A história da humanidade eu ter uma arma melhor para submeter você à paz, né, basicamente é sempre isso. Essa foto é emblemática porque, para quem se interessa, olhem a quantidade de cavalos que morreram, né, na Primeira Guerra. Foi uma coisa muito, assim, simbólica também, porque você vai ter então essa nova indústria potencializando novos tipos de ferramentas tecnológicas para destruição, por exemplo, o cavalo o tanque que vai substituir o cavalo, né? Há uma foto simbólica dos tanques alemães invadindo a Polônia, a cavalaria da Polônia aguardando os tanques vindo e simplesmente não tomando conhecimento, né? O cavalo que era a maior máquina de guerra antes dessa união, dessa conversão de automóveis em máquinas de guerra, né, desses blindados e tudo mais. Então teve essa questão do gás, né? E aí, como vocês devem recordar da história, a Alemanha perde essa guerra
é submetida ao Tratado de Versalhes, certo? Que muitos consideram que o Tratado de Versalhes é o início da Segunda Guerra, porque as condições a que a Alemanha foi submetida eram surreais, né? Eles tiveram que perder essas colônias, as quais eu já comentei, eles tiveram que pagar altos tributos além de reconstruir a Europa. Mas um detalhe, eles não perderam a patente sobre as plantas Haber-Bosch, certo? E aí houve a ideia do próprio Karl Bosch de pegar as maiores empresas da Alemanha, que era a BASF, a Horst e a Bayer, e unificar elas sobre uma única empresa, sobre um único monopólio, que eles chamaram de GFAB. Que é uma abreviação para uma longa palavra alemã, né, de indústria em geral. E a IG Farben então passou a produzir mais e mais fertilizante, mais e mais explosivos e começou a fazer com que a Alemanha economicamente, porque ninguém mais tinha, ninguém no mundo tinha as plantas Haber-Bosch. Só eles então tinham a capacidade de fornecer esse tipo de combustível para o mundo, certo? E aí o que acontece? O Hitler sobe ao poder, né, como ali na Alemanha, ali na década de 1930, e nessa foto aqui ele vai estar junto com o Haber e com o Bosch, justamente na IG Farben. E aí eles explicam, né, que o Opal era muito perto da fronteira e que eles precisariam de uma fábrica da IG Farben que fosse no meio da Alemanha, mais escondida, mais bem armada, para produzir uma coisa que o Hitler demandou, que era o seguinte: note que lá pelos anos de 1920, 1930, o petróleo passa a ser a grande commodity. E a Alemanha não tinha petróleo. A Rússia tinha, agora já a União Soviética e os Estados Unidos tinham. Tá? E a Alemanha era dependente. Então, um dos pedidos do Hitler foi: vocês conseguem converter carvão, porque carvão nós temos bastante, em gasolina, em benzina? E aí o Haber e o Bosch falaram assim: se nós tiver a fábrica certa e tudo mais, a princípio é possível. E aí foi aberto essa fábrica da IG Farben em Leuna, na cidade de Leuna, que era mais centralizada, mais bem armada, mais bem protegida. E aí você vai ter a gasolina alemã, né, produzida na IG Farben, que era essa gasolina com mais octanagem, era muito melhor que aquela extraída do petróleo no momento refinada do petróleo, e que então potencializou a Alemanha entrar numa segunda era, uma era 2.G da sua indústria, por assim dizer, onde agora eles tinham aviões, a Luftwaffe tinham aviões muito mais, com motores muito mais potentes, muito mais velozes, você tinha combustível com uma explosão muito maior, então isso acabou empoderando a Alemanha, né? E acabou fazendo com que a Alemanha olhasse e falasse: não, o Tratado de Versalhes não nos interessa mais. E aí o Hitler foi cada vez mais se empoderando desse processo, né? E aí, com a ditadura que ele estabeleceu e tudo mais, ele acabou decretando a Segunda Guerra Mundial, onde vai anexando ali os países próximos, né? Até ameaçar a França, até bombardear o Reino Unido, a Inglaterra. E aí o resto vocês conhecem a história, né? Aqui os seus aviões, que a princípio levou 4, 5 anos para os aliados equivalerem a essa tecnologia. E aí, uma das causas do final da Segunda Guerra, além, é claro, de várias outras, o desembarque na Normandia, lembrando que o país que mais teve impacto no fim da Segunda Guerra foi a União Soviética, que mais teve perdas de civis e militares, né, que foi mais decisivo. Mas os aliados conseguiram, então, encontrar Leuna e depois lá de centenas de incursões, eles conseguiram pôr a fábrica, destruir a fábrica, e a fábrica passou a rodar a seco, então, e aí a Alemanha capitulou, né? Não teve mais como manter a sua fábrica. E tem aquelas fotos de tanque sendo puxado por cavalo e tudo mais. E aí o resto vocês sabem, a história da Guerra Fria é dividido, né, a Alemanha em duas partes, e as plantas Haber-Bosch então passam a ser as patentes passam a ser tomadas pelos aliados, e você vai ter plantas Haber-Bosch na França, você vai ter na União Soviética, você vai ter nos Estados Unidos, tá? E hoje isso é disseminado. Mas olha só, a produção de fertilizante nitrogenado em toneladas, então eu quero que vocês olhem aqui de 61 até esse gráfico, de 1961 até 2014, note que o Brasil não produzia muito desse fertilizante nitrogenado, né? A base aqui era
era ainda é uma base bastante rústica, né, de cama de aviário, essas coisas, né, que são próximas do Guano. Note que a Alemanha então mantém sua produção estável, né, desde 61, mas note que a China, a partir de 1980, passa a ser um dos maiores produtores de fertilizantes nitrogenados, supera os Estados Unidos, tá? Então, para vocês terem ideia disso em milhões de toneladas, note que o Brasil não chega a 1 bilhão de toneladas, são 904 milhões, no passo que a China vai produzir 40 bilhões, certo? E por que eu estou trazendo esse gráfico para vocês? Para vocês se confrontarem com esse gráfico aqui do consumo, né? Só para a gente fazer uma crítica agora de sociedade, esquecendo aquela questão toda do século XX, que nós vimos como foi o desenvolvimento, né? Para mostrar que a tecnologia não nasce da árvore ou do chão, tem todo esse contexto social, implica em outras questões sociais. Note que o Brasil consome muito mais do que produz, né? Compare esse gráfico com esse, note que no consumo e cada vez mais isso aumenta, porque nós nos tornamos um país cada vez mais orientados pela agricultura. Note que a China consome menos do que produz, os Estados Unidos é mais ou menos estável e a Alemanha é mais ou menos estável, tá? Então, o Brasil consome aí 4 vezes mais do que produz, certo? E o que isso implica? Isso implica, por exemplo, nessa notícia aqui, do ano passado, que diz que apesar da agricultura forte, o Brasil importa 75% dos fertilizantes que usa, né? E olha, importar fertilizante significa importar insumos, significa importar produto industrialmente desenvolvido e produzido e importar com tarifas e com taxas e com moedas estrangeiras fixadas. A gente vai ver isso na questão do dinheiro. Mas nós estamos naquela situação que a Alemanha se encontrava. Não estou aqui sugerindo para a gente empoderar e fazer guerra, coisa parecida. Estou dizendo que a Alemanha, quando se viu nessa situação, eles procuraram uma alternativa para equivaler e não ficar dependente lá de Guano, de salitre, que vinha com várias imposições de tarifas, de alfândega e de moeda para eles, né? Então, note que o Brasil ainda não equacionou isso, né? O século XX foi o século da química sintética, mas nós não demos esse passo ainda. Parece que na indústria bioquímica também, tudo mais. Isso precisa ser equacionado, né? E a universidade é o local disso. Mas, enfim, feita essa crítica de balança comercial, notem-se que nós estamos, ao longo de 100 anos, então, fazendo um experimento muito dramático, que é retirar nitrogênio da atmosfera e colocar ele em sua fórmula líquida ou sólida direto nos solos, e nem tudo isso, ou nem metade disso é aproveitado pelas plantas, e acaba que esse nitrogênio, então, em uma escala nunca antes vista na história geológica do planeta, esse nitrogênio vai acabar indo para os rios, que vão correr para os rios maiores, para ser os afluentes, e vão chegar nos mares e nos oceanos, e essas imagens vermelhas aí do mapa são chamadas zonas mortas. O Brasil não faz esse tipo de leitura ainda, mas logo vai ter que fazer. Então por isso que nós estamos fortes esse mapa, mas pela quantidade de agricultura aqui é possível que a bacia do Prata ali, né, que vai ficar no sul da Argentina, já esteja bastante comprometida também. Uma zona morta nada mais é do que isso, né? O lado direito aí da imagem é onde não cresce nem alga, né? Você vai ter muito nitrogênio na água, que vai formar um tubo da superfície até o fundo do oceano, e ali a vida no oceano não vai se desenvolver, nem mesmo diatomáceas e tudo mais. E isso vai gerar consequências seríssimas, né? Essas zonas mortas hoje são gigantescas e são talvez um dos maiores problemas ambientais que nós temos, sobre os quais nós não tocamos muito, né? E qual a solução para isso? Temos problemas, nós temos que alimentar uma população crescente, nós temos um mundo limitado, né? Por mais que a gente vá derrubando as florestas, uma hora chegamos no limite. Não é saudável também derrubar as florestas para converter em pasto, em soja. E esse limite está chegando. Então, qual é a solução? Nós precisamos disso e, por outro lado, talvez estejamos criando outro problema. Essa que é a questão da inserção de uma tecnologia, né? Se por um lado ela cura, por outro ela gera novos problemas que não existiam antes dela, e isso nós temos que equacionar. É por isso que fazemos filosofia sobre essas coisas, tá? Para tentar encontrar essas soluções. E é claro que quem vai dar essas soluções é o próprio desenvolvimento científico-tecnológico, desde que direcionando-se por essa boa prática do desenvolvimento científico, né?
Não há uma bola de cristal e toda bola de cristal reflete-se, como nessa obra do Escher, reflete aquilo que nós mesmos esperamos na realidade, né? Reflete aquilo que nós mesmos colocamos na própria realidade, mas há boas práticas hoje que demonstram que o fertilizante nitrogenado está sendo substituído por fertilizante orgânico, ou seja, lembra que nós falamos que bactérias e raios conseguem fixar nitrogênio da atmosfera para que essas plantas possam se beneficiar deles, né, utilizá-los na sua constituição. Então, está sendo produzido hoje em grande escala micróbios orgânicos que não vão causar nenhum tipo de fenômeno secundário, como as zonas mortas, né, e que podem substituir, então, esse fertilizante nitrogenado assim que forem comercialmente viáveis, né, e tecnicamente possíveis. Então, existem outras práticas também. Hoje sabemos que o problema de produzir vacas confinadas é um grande problema, porque você tem que produzir alimento lá num outro lugar, trazer para as vacas, né? Tem toda a poluição, o carbono, você transportar, né? Se você fizer plantio direto de pasto, ali, sem ficar replantando, aquilo vai sequestrar carbono, não emitir. Então é a ciência e a tecnologia que, se entendendo o seu funcionamento, entendendo como elas operam, são elas próprias que vão possibilitar que nós consigamos driblar esses desafios, continuar alimentando aí 8 milhões, 9 milhões de pessoas, mas preservando e mantendo o ambiente desse planeta, o micro e o macro clima desse ambiente, desse planeta finito, né, limitado, redondo, sem fronteiras, mas com uma limitação geográfica de tamanho dos seus 40 mil quilômetros de raio. Então nós temos que investir mais nisso para ter um entendimento mais seguro de como as coisas funcionam, né? Deixar as coisas falar, por assim dizer. E hoje, com a internet das coisas, nós vamos tendo muito mais respostas que antes eram mais difíceis e inacessíveis para a gente encontrar, tá? Então, basicamente, o que a gente procurou ver hoje, com base nesse livro e alguns outros, a gente acaba buscando algumas ideias ali, algumas outras informações de sites estatísticos e tudo mais, é tentar demonstrar como as tecnologias operam, como elas mudam a realidade, como elas alteram radicalmente a realidade e como é possível ter um entendimento mais seguro sobre elas para que a gente torne a nossa atividade menos nociva e mais segura para a gente mesmo, né? Então, claro que para quem quiser mais informações, eu sugiro que vão atrás do livro novamente, né? E que procure se interar mais dessas questões, mas que, de fato, o século XX foi o século da química sintética, assim como o século XXI está sendo o século da informação, isso não há dúvida. E as consequências desse século XX, desse aprendiz e feiticeiro que fomos com a questão do petróleo, com a questão dos combustíveis fósseis, com a questão da química sintética, as heranças dessa indústria voltada para a química sintética no século XX vão ser nosso legado aqui no século XXI, e cabe a nós mesmos resolver esses problemas que não se havia entendimento à época, mas hoje nós temos. Então as soluções passam por nós entender esses problemas, conhecer suas origens e aqui na universidade, né, vocês, cientistas do futuro, poder resolver esses problemas com soluções que sejam pautadas em inovação, que sejam mais seguras, que sejam ambientalmente mais viáveis e que tragam o mundo para um lugar de mais prosperidade e tranquilidade. Por hoje era isso, então nós vamos dar continuidade nas aulas síncronas, onde conversamos sobre isso. Espero que tenham gostado. Eu gostei bastante dessa história, desse livro quando eu li. Espero que possa ter, claro que num resumo bastante reduzido, eu possa ter passado a ideia do livro, a ideia desse desenvolvimento aí da alquimia do ar, das plantas Haber-Bosch. Um abraço para vocês e até a próxima.